O pastor deixou comigo essa incumbência de trazer a palavra para os irmãos, qual eu faço com muito zelo e muito temor de Deus. E eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 29, tá? Os meus vão projetar aqui, por favor, meu amigo Tiago, meu xará, projete aí, por favor. Eu quero falar sobre a vida de Judá. Eu creio que, assim, eu nunca vi palavras sobre o que Deus fez na vida de Judá, mas eu queria trazer para vocês o que Deus tem falado comigo a respeito do que Ele fez na vida desse homem especificamente. Judá é um dos filhos de Jacó, né, o quarto filho de Jacó, e eu queria que você lesse a Bíblia comigo, para você ver mais ou menos o que é que Deus tem feito e fez na vida desse homem. Amém? Você pode abrir, por favor, sua Bíblia em Gênesis capítulo 29, tá? Eu quero ler com você alguns versículos. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 35. Só quero introduzir aqui a vida de Judá, e depois a gente vai voltar para ler alguns outros capítulos, alguns outros versículos, na verdade. Amém? Diz assim, ó: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha miséria, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este. Por isso lhe deu o nome Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Versículo 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá. Depois disso parou de ter filhos. Amém? Vamos nesse momento orar, pedir a graça do Senhor nesse momento. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero pedir, Senhor, o teu agir pessoal nessa manhã. Eu creio que o Senhor quer falar algo conosco nessa manhã, e eu te peço que a tua boa mão esteja sobre nós. Eu oro para que o Senhor possa falar com cada um aqui de maneira pessoal, de maneira específica. Eu sei que o Senhor é um Deus pessoal, eu sei que o Senhor é um Deus que se comunica conosco de maneira individual, e eu quero orar nessa manhã pela vida dos meus irmãos e pela minha vida também, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa abençoar as pessoas, possa falar com elas de uma maneira específica. Eu oro para que eu não possa atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã, que eu possa, Senhor, trazer aquilo que está no teu coração, sem impedimento. Eu quero repreender também, Senhor, toda distração nesse ambiente. Eu quero orar, Deus, e pedir a tua mão, Deus, que nesse local seja um ambiente com ouvidos abertos, Senhor, um coração sensível para ouvir a tua voz. Eu quero repreender todo espírito de dispersão nessa manhã e pedir a tua mão, Jesus, sobre essas pessoas, que a tua palavra alcance um bom lugar, uma boa terra no coração dos meus irmãos, e eles possam, sobretudo, praticar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, pessoal. Tá aí eu queria que você colocasse o primeiro, tá? O primeiro slide que fala aí sobre o título da palavra, tá? O título da palavra é o seguinte: a história de um homem alcançado pela misericórdia de Deus. Por que eu coloquei esse título? Porque, na verdade, me parece que a história de Judá é muito parecida com a nossa. Eu não sei se você já tinha lido, né, o texto, alguns textos, né, de Gênesis que fala especificamente da história de Judá, mas me parece que a história dele é muito parecida com a nossa. Você pode dizer: por que, Tiago, você está dizendo isso? Porque a história de Judá, ela é marcada por traumas, por dificuldades, por escolhas erradas que ele fez, mas também é marcada por uma redenção e por uma transformação. A história de Judá não é diferente da nossa, porque a nossa história também é marcada por esses erros que a gente comete ao longo do caminho. Se eu e você formos olhar para a nossa vida, a gente vai ver que talvez, se a gente pudesse voltar no tempo, muitas escolhas que nós tínhamos feito lá atrás nós não faríamos.
Não é verdade? Quem concorda comigo? Então a nossa história é marcada por esses erros, por essas incoerências, porque às vezes nós escolhemos de forma errada, às vezes nós nem escolhemos, mas a gente nasce em um ambiente familiar que por vezes é problemático. Então, inclusive, eu quero dizer para você que a história de Judá, ela não começa em Judá necessariamente, ou seja, com o nascimento dele que a gente acabou de ler. A verdade é que a história dele começa antes, começa nos pais. Então, por isso que eu estou dizendo que a história dele parece com a nossa, porque muitas vezes nós herdamos situações dos nossos pais. Você vai ver que quando a gente for avançando aqui na palavra, você vai perceber que Judá, assim como eu e você, nascemos em um ambiente disfuncional. Tiago, o que é que você diz por disfuncional? Muitas vezes você nasceu em uma casa onde o seu pai não ocupava o lugar de pai. Ou o seu pai, ele sequer você conheceu, né? Ele não, mas você sequer conheceu o seu pai. A sua mãe talvez, como boa parte da população brasileira, teve que tomar as rédeas da casa. E aí ela foi à frente, você não tinha uma figura paterna. Ou o contrário também. Talvez no seu ambiente familiar, a sua irmã ou seu irmão, na sua cabeça, ou até acontecia mesmo, era mais amada do que você. E o que é que isso gerava muitas vezes nos ambientes familiares? Comparação, ciúme, discórdia, briga. Talvez você queria do seu pai o amor que ele não deu para você. Talvez você sequer tinha um lugar para morar, você saiu de casa em casa. Sabe, tem gente que os pais não cuidaram e o filho teve que sair morando na casa de tio, na casa de avô. Então a verdade é que eu e você carregamos traumas, cicatrizes, que ainda hoje estão na nossa alma. Infelizmente, alguns dessas são, digamos, reconfiguradas, outras a gente ainda não deixou que o Espírito Santo tocasse, a gente não conseguiu modificar essas situações ainda, né? Como diz na psicologia, né, Paula? Você ainda não conseguiu ver aquela situação por um ponto de vista diferente. Então, essas situações que a gente passa, que a gente vive, não necessariamente são escolhas nossas, mas que fazem parte da nossa vida, nos constroem e criam o ser humano que nós somos hoje. E aí a vida dele não começa, como eu disse, nele, começa nessa estrutura familiar, que eu diria, extremamente disfuncional. A vida de Judá, ela é verificada nessa relação que eu disse para vocês, conturbada familiarmente, muito complicada. Para você ter ideia, a história dele começa quando Jacó, né, seu pai, ele sai da terra com o pai, tem uma briga com o irmão dele, né, ele trapaceia o irmão, ganha o direito de primogenitura, e o irmão dele quer matar. O que é que ele faz? E a mãe dele não combinando com tudo, né? Meu filho, vá para a casa do seu tio, Labão, uma joinha, tá? Uma joinha, pode botar o nome do seu filho, Labão, que ele era muito joia. E aí eles foram para essa terra chamada Padã Arã, que era a terra de origem do avô de Jacó, Abraão. Então veja, ele sai da sua terra e vai para a terra dos seus pais, dos seus antepassados. Quando ele chega lá, isso você pode ler em Gênesis capítulo 29, tá? Eu não vou ler porque é um texto muito longo, eu só estou dando aqui, como diria, um resumo. Então ele sai da sua terra e ele chega em um poço, conversa com algumas pessoas, e quem é que vai lá tirar água porque era pastora? Raquel, certo? Raquel era sua parente. Quando ele vê Raquel, ele já fica apaixonado. O homem arranca uma pedra do poço, que era muito pesada, ele tira a pedra do poço, dá um abraço nela, descobre que ela é sua parente, e aí ela a leva para o seu pai Labão. Então, Labão faz aquela conversa toda, né? Osso do meu osso, carne da minha carne, não sei o quê. E aí, ele diz o seguinte, tá? E aí eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia, nesse versículo. Você já está com ele aberto, tá? No 29, capítulo 29, mas eu queria que você fosse para o versículo 15. Para você ver
por que eu estou dizendo que a história de Judá não começa com Judá? Começa antes. Versículo 15. Aí veja, olha o que é que diz o texto bíblico. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse, ou seja, ele tinha encontrado com Raquel e tinha ido para a casa do seu parente, e ele já estava lá trabalhando para o seu tio durante um mês. E aí olha o que é que a Bíblia diz. Será que você vai trabalhar de graça por ser somente meu parente? Até aí está tudo bem, né? Diga-me qual é o seu salário e eu pagarei. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, uma versão da Bíblia diz baços, ou seja, caídos, mas Raquel era bonita. Veja, aqui tem um contraste específico que eu quero que você se atente. Lia era vista de uma forma e Raquel era vista como uma mulher bela, bonita. Como Jacó amava Raquel, disse, trabalharei para o Senhor 7 anos, em troca de Raquel, sua filha. Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Continuando. Então Jacó disse a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Quando a noite chegou, no entanto, trouxe a sua filha Lia e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Labão também entregou Zilpa, a sua filha, para que ficasse de serviço, ou seja, era serva dela. Ao amanhecer, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, o que foi que o Senhor fez comigo? Não foi Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Por que o Senhor me enganou? Labão responde, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias desta e daremos a você outra em troca de mais 7 anos de trabalho. Foi isso que Jacó fez quando completou as semanas de núpcia da primeira. Labão deu sua filha Raquel por mulher. Para Raquel, Labão deu sua serva Bila, a fim de que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se com Raquel, a quem amava mais do que Lia, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Veja a conjuntura familiar que Judá tinha. Existia uma animosidade entre elas. Perceba, a Bíblia deixa muito claro que Raquel era bonita e Lia não era tão bonita. A expressão olhos baços significa alguém de olho caído. O que a Bíblia estava querendo comparar era dizer o seguinte, olha, uma era bela e a outra nem tanto. E isso com certeza geraria problemas entre elas. Claro que ia gerar uma competição e uma comparação entre as duas. Ou vocês querem me dizer que entre nós irmãos e os seus irmãos nunca houve comparação entre vocês? Nunca você disse assim, eita, minha mãe me ama mais, ama menos do que a minha irmã. Então a verdade é que essa comparação já existia. Essa rivalidade entre elas já existia. Não sei até que ponto, porque a Bíblia não deixa claro, óbvio, mas existia uma questão. E essa questão foi piorada, por quê? Porque Raquel foi escolhida e Lia não foi. E o pai dela, querendo ajeitar ali a situação, enganador como era, empurrou Lia. Quando eu li esse texto antes, eu dizia assim, conversa troncha, como é que o cara se deita com outra mulher e não sabe que é ela? E sinceramente eu achava estranho. Depois eu fui ver que naquela cultura, as mulheres quando iam casar colocavam aquela burca, era tudo muito escuro, então eu fiquei dizendo assim, tá bom, pelo menos, né? Mas acho que foi daqui que chegou aquela expressão, cara de Lia, não foi? Acho que foi daqui. Porque o cara quando casou, viu que não era Raquel, ele ficou com a cara de quê? De Lia, pronto. Eu acho que foi daí essa expressão, não é? Então veja, a rivalidade entre as duas estava aí. E aí a gente começa a perceber que na verdade
Existia um problema entre elas que, com certeza, se elas não resolvessem, o que é que ia acontecer? Passaria para os seus filhos. E vocês vão ver que passou. Por quê? Porque elas não resolveram. Tanto é que existia um problema entre as duas que o próprio Deus percebeu. Veja o versículo 31 desse mesmo texto. Vejam só, tá? Versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil, porém Raquel era estéril. Ou seja, Deus viu que Raquel era desprezada por quem? Por Jacó, que era pai de Judá. Então, por ela ser desprezada, o que é que Deus fez? Abriu a madre dela. Tanto é que Lia teve 4 filhos. Os 4 primeiros patriarcas de Israel não foram filhos daquela que Jacó amava, ou seja, de Raquel. Então a animosidade que existia e o desprezo de Jacó por Lia fez com que Deus intervisse na história. Ele abre a madre de Lia e deixa Raquel sem pelo menos ter filhos. Vocês vão ver depois que ela só vai ter 2 filhos, e no segundo, inclusive, ela morre. Ela só vai ter José, e ela vai ter quem é o outro? Quem é bom de Bíblia? Benjamim. E ela ainda bota um nome ruim, né, para o filho? Filho das minhas dores. Eu disse, meu filho, faça uma, né? Depois botou o Benjamim, que filho disse, não, filho da minha mão direita. Inclusive, você vai perceber que cada nome dos filhos dela tem a ver com a dor que ela sentia naquele momento. Por exemplo, o primeiro filho dela, Rúben, significava Deus me viu. Por quê? Ela era desprezada pelo marido. Qual é o nome que ela coloca no filho? Rúben. Deus viu a minha dor e por isso ele me abriu a madre. O texto que a gente leu como texto base fala isso. Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês. Levi, terceiro filho dela. O que é que dizia Levi? Unido, ou seja, meu marido me despreza, mas agora porque eu tenho um filho, é o meu terceiro, eu vou me unir a Jacó. O nome de Judá qual é? Significado? Louvor. Agora eu louvarei a Deus, porque Deus me deu 4 filhos. Então, a verdade é que, vocês sabem disso, que os nomes bíblicos, naquela cultura, tinham um significado específico e falava também de caráter da pessoa. Então, ela tem 4 filhos e ela mostra o que é que está acontecendo na vida dela. Essa questão toda, essa animosidade toda entre as irmãs e entre Jacó, é claro que era visto por Judá. É claro que era visto pelos outros irmãos. Então, tudo isso gerou um ambiente muito complicado. Imagine você saber que a sua mãe é desprezada pela sua tia. Imagine que entre eles existe essa briga. E aí talvez você pense que está mais explicado o porquê dos filhos de Lia e os outros terem feito o que com José? Vendido José. José é filho de quem? De Raquel. Então, essa animosidade, esse desprezo, essa briga entre famílias, esse ciúme, essa inveja, permeava a família de Jacó. E isso, com certeza, atingiu a vida de Judá. Então, ele nasce nesse ambiente. Então, não tinha como, tá? Óbvio que tinha, né? No sentido de decisão, ele poderia ter uma decisão diferente. Mas veja um ambiente que ele é carregado. Animosidade, briga entre irmãos. A tia briga com a mãe quer ter filhos e não tem, a mãe tem filhos, mas o pai mesmo assim não a ama. Inclusive o próprio Jacó chega para Raquel e diz assim: Raquel, por que você está com esse rosto dessa forma? Eu não valho para você mais do que vários filhos? Ou seja, existia um problema entre eles. E aí a gente vê esse problema passando para os filhos. Por quê? Porque não foram resolvidos. Quantas vezes na minha e na sua vida, se tu é filho ou preferia a filha, e a mãe preferia o outro? E o que é que isso gera?
uma guerra dentro de casa. Porque aquelas crianças estão querendo o amor do pai. Desde muito cedo, né? E eu e a Amanda passamos por isso lá em casa, porque Luísa era filha única, e depois de alguns anos Davi nasceu. E nós percebemos Luísa com muito ciúme de Davi. Mesmo Luísa amando Davi, gostando muito dele, né? Ela ficou muito feliz com o nascimento. Mas existia um ciúme. Por quê? Porque até aquele momento o pai dela e a mãe dela era dela. E aí chega alguém para rivalizar com ela e diz: oxe, aí eu não quero não. Inclusive, no dia do nascimento de Davi, né, que foi um processo bem difícil, né? Amanda entrou em trabalho de parto às 9 horas de, salvo engano, de uma quinta-feira, e ela só foi ter Davi 11 horas do outro dia. Então ela induziu o parto para tentar que fosse natural. E aí foi assim, depois disso Davi foi diagnosticado com não foi toxoplasmose, quem teve foi a Amanda, eu esqueci agora, que é quando a criança precisa ficar icterícia, isso mesmo, minha sogra, tá vendo? Então icterícia, então a gente teve que ficar no hospital vários dias, e isso fez com que Luísa também ficasse sem a mãe, e sem mim também, porque eu estava lá no hospital com a Amanda. E aí eu lembro que nessa época de nascimento eu fui, a Amanda disse: amor, é bom tu comprar um presente para a Luísa, compra um presentinho para ela, entrega, e tu entrega como se fosse Davi entregando. Eu lembro que eu dei o presente para ela, eu disse: como foi que ele fez isso, papai, que ele não sabe? Disse: não, mas é um presente, porque o que a gente queria dizer? Olha, você é especial também. Porque a verdade é que às vezes os pais não conseguem diferenciar que um filho não está brigando pelo amor do pai com o outro. E aí a gente acaba, né, alguns pais elegendo um filho preferido. Isso é a receita do fracasso familiar. Na minha casa, graças a Deus, meus pais nunca fizeram isso. Graças a Deus. Né, nós não temos essa questão de competição entre nós, eu e minhas irmãs, a gente é bem tranquilo um com o outro. Inclusive eu perturbo demais as duas. Verônica fica lá, ela vê eu brincando com minhas irmãs. Então a gente não tem essas questões, mas eu vi muitas pessoas tendo, e isso é complicado. Então veja, Judá, ele nasce nesse ambiente. Então esse nascimento com esse nome, diante dessa estrutura familiar, gerou marcas nele, gerou marcas que eu diria profundas, que com certeza influenciaram as decisões. Eu não estou aqui querendo dizer que porque você teve isso, você tem que ser assim para o resto da vida. Vocês entendem? O que eu estou querendo dizer é que isso muitas vezes explica algumas atitudes que nós temos. Às vezes você não sabe de onde é, mas você tem inveja, você tem ciúme, você se compara com as pessoas mais do que deveria. Porque provavelmente você foi criado nesse ambiente de inveja, de competição, de querendo que o seu pai amasse você porque seu pai lhe desprezava ou sua mãe lhe desprezava. Então a verdade é que a nossa vida não inicia em nós, mas nesse ambiente familiar. E se eu e você não tomarmos cuidado, esse ambiente familiar vai nos acompanhar para o resto da vida. Quem nunca ouviu, né? Tal pai, tal filho. O pai cometeu o mesmo erro e o filho está fazendo a mesma coisa, está repetindo. Se nós não nos posicionarmos para dar um ponto final nisso, a gente vai repetir os erros dos nossos pais. Quem dera a gente repetisse as coisas boas dos nossos pais, mas a verdade é que na maioria das vezes a gente repete os erros dos nossos pais. Você pode ver que essa relação conturbada gera um ambiente muito complicado. E aí eu chego no segundo ponto que eu queria falar para vocês hoje. O primeiro era essa estrutura familiar de Judá. Eu fiz esse pano de fundo todo para você entender onde ele estava inserido. Agora, quais foram as decisões que ele tomou? Porque veja, uma coisa é um ambiente familiar, outra coisa é como eu e você reagimos a ele. Porque não significa que você foi desprezado, que você também vai ter que desprezar os seus filhos. Amém? Não significa porque você não teve amor do seu pai, que você também não vai dar amor para os seus filhos.
Porque a responsabilidade aí agora é nossa. Eu não posso aceitar que esse ciclo vicioso continue. Mas Judá, infelizmente, como nós também fazemos muitas vezes, permitiu que isso continuasse. Eu não vou ler com vocês, mas se você puder, anote para depois ler em casa. Gênesis capítulo 37, versículo 26 e 27, mostra uma decisão terrível que Judá toma juntamente com seus irmãos. O que é que acontece nesse texto? Seu pai Jacó tinha saído de uma terra e foi para uma terra específica. Chegando lá nessa terra, uma das pessoas, daquela tribo que ele estava lá, vê a irmã de Judá e dos seus irmãos, e o que é que ele faz? Acha aquela mulher muito bonita e estupra a sua irmã. Obviamente que ele não ficou satisfeito com aquela situação toda. E aí o que é que ele faz? Ele bola um plano para poder vingar. Ele vai para o pai basicamente não quer fazer nada, porque eles são uma família pequena, um clã pequeno, contra outro clã muito maior, eles teriam desvantagem muito grande. Mas aí Judá, junto com seus irmãos, bola um plano. Ele diz assim: olha, pai, vamos fazer o seguinte, porque o pai daquele homem que estuprou sua irmã vai lá falar com Jacó. E eles dizem o seguinte: olha, não tem problema, tá? Nós vamos aceitar vocês na nossa família, mas aqui na nossa família a gente tem um costume. Para vocês entrarem para a nossa família, o que é que vai acontecer? Vocês têm que se circuncidar. Aí todos os homens, o que é que eles fazem? Se circuncidam, cortam parte do prepúcio. E aquilo era feito não como hoje, com asepsia, com tudo isso que a gente tem, né? Era cortado com faca, de pederneira ainda mais. Então aquilo era uma dor insuportável. Os homens aí, a gente chega e faz assim, né? Mas era isso. Geralmente eles ficavam 8 dias de repouso com uma dor insuportável. Mas o que é que Judá e seus irmãos estavam querendo com isso tudo? O plano dele era outro. Não era entregar e que eles entrassem na família. É que eles, quando ficassem nesse local de dor aguda, eles pudessem fazer lá. Aí o que é que eles fazem? Vão lá e matam os homens daquela tribo. Ou seja, ele arruma um plano para vingar o que fizeram com a irmã dele. No natural, as pessoas até hoje fazem isso. Se alguém fez alguma coisa com sua filha, você vai lá e vinga. Mas no plano espiritual, isso era um derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue não pode ficar impune. Então aquilo tudo causa uma situação muito complicada para ele. Aí você diz: mas só foi esse aí. Continua. Capítulo 38 todo mostra também mais situações que Judá cometeu. Ou seja, aquilo que tinha acontecido com a família dele, ele estava continuando. E aí, primeiro, ele vinga sua irmã. Segundo, ele participa do açoite do seu irmão. Seu irmão está lá, eles ficam com ciúme do seu irmão. Veja, o ciúme que era antes, já era para eles, né? José tinha recebido uma túnica talar do seu pai. Quem lembra da história de José? Paulo até estava falando aqui, né? José vai lá, recebe uma túnica e o cara, cabuloso também, né? Pega a túnica e fica mostrando para todo mundo. Fica andando com a túnica para todo mundo, já para dizer que eu sou o cara. Aí o pai diz: vem cá que você vai arrancar uma camada de pau agora, chega. Aí os irmãos, ele vai lá, né? E o que é que ele fazia também? Ele entregava os irmãos. Aí, o irmão é sempre dedo duro, né? Lá em casa é assim. Eu chego em casa e Davi diz: papai, Luísa estava no celular. E Luísa do mesmo jeito. Então esse negócio de ser dedo duro já parece que já nasce programado, né? Aí, o que é que José fazia? Pegava as informações erradas dos irmãos, o que eles faziam de errado, e levava para Jacó. E aí ele foi fazer isso. Jacó disse assim: José, vai lá e vê o que é que eles estão fazendo. Ele anda, chega num lugar bem distante, aí os cabas veem ele de longe e dizem: olha, o sonhador mó, e ele ainda vem com a túnica. Vem cá. Quando ele chega, já tinham bolado tudo. Deram uma camada de pau. Judá foi quem disse: não. Na verdade, pede para vender, né? Eles dão uma camada de pau nele, joga dentro do poço. Aí eles ficam lá naquela história, né? Rúben, que também já tinha aprontado, tinha ficado com
concubina do pai, veja que desmantelo a família. Diz assim: meu irmão, não vamos fazer isso não, que eles queriam matar o irmão. Aí Judá tem uma ideia: vamos fazer o seguinte, o cara vai perder dinheiro com essa bexiga? Não, vamos vender, pelo menos a gente ganha. Aí venderam o irmão, ó. Conselho de quem? De Judá. E você acha que isso aí saiu de tudo, do nada? É óbvio que era porque eles tinham raiva dele. É óbvio que a estrutura familiar deles ali estava gerando isso tudo. E é óbvio que eles estavam decidindo. E Judá estava querendo isso tudo. Depois disso, ele ainda casa errado. Por que, Tiago, ele casa errado? Porque Jacó tinha dito a eles: olha, eu não quero que vocês casem com mulheres que não sejam do nosso povo. Vocês precisam casar com as mulheres que sejam do nosso povo. E ele, por pirraça, vai lá e arruma uma mulher de outro povo e casa com ela. E a Bíblia diz assim: porque ele sabia que o pai não gostou, ele foi lá e ficou com outra, casou com mais uma. Depois vocês leiam, tá? Isso aqui eu estou resumindo para vocês 5, 6 capítulos da Bíblia, tá? E não dá tempo aqui a gente ler cada um deles, tá? Capítulo 38 de Gênesis vai mostrar isso aqui que eu estou dizendo a vocês. Casa errado e ainda casa porque quer brigar com o pai. Eu vejo tanta gente casando, dizendo: não, meu pai não gosta desse não aqui, eu vou casar com ele, só para que meu pai fique com raiva. Quem já ouviu esse tipo de coisa, histórias? Então, por isso que eu estou dizendo para mim, para você, que a história de Judá não é diferente da nossa história. Não é diferente. Prosseguindo, os seus filhos, os filhos de Judá morrem, e tinha uma regra lá, que era o seguinte: olha, se o filho mais velho morre e não deixa descendência, o filho que sobreviveu tem que casar com aquela mulher para deixar descendência. Aí o que é que os filhos de Judá faziam? Tinha relação sexual e jogava semente fora, para não engravidar a mulher. Deus fica com raiva, mata os dois. Aí Judá fica com medo de perder todos os filhos. E aí ele diz o seguinte: olha, minha nora, esse meu filho aqui, ele é mais novinho, deixa ele ficar mais maduro, quando chegar depois eu deixo ele casar contigo, tá certo? Tá joia. Aí ele estava enganando ela. A mulher, a nora dele, percebe, Judá já velhinho, com umas bengalas, vai para um lugar distante. Ela se veste de prostituta e fica à beira do caminho esperando por ele. E aí ela tem relações sexuais com o sogro. E aí o sogro dela fica sabendo que ela teve e está grávida, o povo diz. Aí ele fica bravo, diz: agora eu vou pegá-la. Aí quando vão lá, ela diz assim: olha, diga que esse cajado aqui é da pessoa que eu tive relação sexual. Aí mandam para ele, era o cajado dele que ele tinha dado a ela. Então veja o problema que esse cara se envolvia. Veja a situação, né? Isso tudo aconteceu aí com Tamar, que era sua nora, e o nome dos dois filhos dele, que era o filho com a sua nora, veja que absurdo, era Pérez e Zerá. Veja que problema esse cara tinha arrumado. Então, na verdade, aqui nesse estágio da vida dele, ele tinha tudo que ele podia fazer de errado, ele já tinha feito. E quantas vezes a gente olha para a nossa vida e vê isso? E aí chega num momento na nossa vida que a gente diz assim: olha, não tem mais o que fazer. Agora daqui para frente é só ladeira abaixo. Mas aí começa um processo de redenção na vida de Judá. E aqui por isso que eu digo que o título da palavra eu coloquei, né? Um lugar de misericórdia, de redenção. Deus alcança aquele homem. Quantos aqui podem dizer que Deus nos alcançou? Que alcançou você. E começou um processo de redenção na sua vida. A verdade é que até esse momento Judá só tinha feito coisa errada na vida dele. Decisão em cima de decisão errada. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver tantas vezes, tantas decisões que a gente toma errado. Mas aí, Deus começa a agir na vida de Judá. Começa a entrar naquele contexto familiar que era um contexto terrível, difícil, de comparação, de competição, de erros, de pecados que estavam se perpetuando na vida de outras pessoas. O que tinha acontecido na vida do pai e da mãe estava se perpetuando na vida dele, na vida dos filhos. E eu acho que em algum momento da vida dele, ele começa a olhar e diz:
Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para mim. Então a verdade é que na minha e na sua vida tem que haver um momento de reflexão. Será se eu quero continuar cometendo os erros dos meus pais? Tudo que eles cometeram, eu vou cometer também. Meu pai casou errado, minha mãe casou errado com meu pai. Eu também vou casar errado, porque meus pais casaram. E veja, eu sei que isso não é consciente, tá? Mas acontece. Acontece. A gente vê várias e várias pessoas que tiveram um problema familiar, os pais se casaram, se divorciaram, e daqui a pouco a gente está vendo na família dos filhos, casamento, divórcio, briga entre sogra e nora, briga entre os pais. Olha, na minha vida, eu vi tantas vezes eu querendo repetir os erros dos meus pais. Eu me vi várias vezes com posturas que meus pais tinham em casa. As mesmas que eu odiava, que eu ficava com raiva porque eles tinham, e eu estava repetindo dentro da minha casa. Quantos aqui já se pegaram fazendo isso? Quantos aqui já viram que estavam fazendo coisas erradas e diziam, de onde é que vem isso? Depois você vai lembrar de onde é que foi. Porque a verdade, irmãos, é que a gente pega os jeitos. Olha, a coisa é tão grave. Ontem eu estava comentando com a minha irmã. Ela fez um gesto lá que foi idêntico ao do meu pai. Eu disse, eita Sabrina, igual, viu? Ela disse, é mesmo, não tem jeito. Genética. Sabe, meu pai tem um caqueado que quando ele almoça, ele bota as mãos cruzadas assim na mesa e baixa a cabeça. Esses dias eu estava fazendo a mesma coisa. Igual. Ele bota a mão e faz assim atrás, ó. Eu faço a mesma coisa. E eu fiquei observando isso. Eu estou falando de coisas simples, mas para dar exemplo para vocês que nós repetimos as questões dos nossos pais em outras áreas. Em outras áreas. Então, se você e eu estamos em um processo de redenção, aquilo que aconteceu com nossos pais não deve se repetir na nossa vida. Nós podemos dar um fim nisso. Foi o que Judá começou a fazer. É claro que se não fosse a intervenção divina, se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas, dificilmente, eu diria até impossível que as coisas mudassem. Quantos de nós aqui podemos dizer o seguinte, olha, se não fosse Deus na minha vida, eu já estaria talvez morto. Eu não teria a família que eu tenho hoje. Então eu tenho certeza que Deus começou uma obra na minha e na sua vida. Agora nós precisamos também abrir as portas para que Ele continue essa obra. Porque eu vejo muitas vezes, irmãos, que Deus starta alguma coisa, inicia alguma coisa na nossa vida, começa alguma coisa na nossa vida, mas a gente impede que aquilo continue. Às vezes a gente não permite que ele comece, que ele termine aquele trabalho. Eu vejo tanta gente dizendo, eu sou assim. Não, meu irmão, você não precisa ser assim. Esse é meu jeito. Não, esse não é o teu jeito. Esse é o jeito que você quer que seja. Mas Deus pode mudar a tua vida, como Ele mudou a vida de Judá. Vamos ver o processo de redenção dele. E aí, depois de todas essas circunstâncias, Deus começa uma obra na vida deles. O que é que acontece? Você vai poder ler isso lá, tá? Eu não vou conseguir ler com vocês, mas Gênesis 43 mostra esse processo iniciando, tá? Gênesis 43 fala do momento em que José já tinha sido vendido, ele já tinha passado pela prisão, já tinha passado pela casa de Potifar, e ele agora estava como o chefe do Egito. E aí o que é que acontece? Há uma seca muito grande lá. Veja, seca não é por acaso. Essa seca toda faz com que Jacó mande os seus filhos irem para onde? Para o Egito, para pegar comida, porque somente no Egito não estava faltando. O que é que tinha acontecido? Deus tinha levantado um homem, José,
para preservar o Egito da fome e também preservar sua família. José manda que tudo seja guardado, parte daquilo, 2/5 seja guardado, e aí os irmãos dele vão para lá. Quando chega lá, Gênesis 43, versículos 1-5, José vê que aqueles são os filhos dele, são os irmãos dele que o tinha vendido. E aí, José fica com aquela situação toda, chateado com os irmãos e tudo, e ele vai e prende um dos irmãos, que fica lá preso, e eles voltam com alimento. Quando chega lá, Judá eles começam a falar para o pai o que aconteceu. E José tinha dito: olha, vocês só podem voltar aqui se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês, porque eu acho que vocês são espias. Tudo um plano de José também. E aí, o que é que Judá diz? Está nesse versículo. Capítulo 43, versículo de 1-5. Ele diz assim: Judá. E Judá falou-lhe dizendo: aquele homem protestou solenemente a nós, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier conosco. E qual é a resposta de Judá? Ele diz o seguinte: pai, veja só, se a gente voltar sem, ele vai nos prender, mas se nós levarmos o nosso filho, e ele quiser fazer alguma coisa com o nosso filho, eu me coloco no lugar dele. Perceba, isso aqui é um momento chave na vida de Judá. Primeiro, ele está tipificando o que Cristo ia fazer, se colocar no lugar de outra pessoa. E entenda isso que eu estou falando, tipificando Cristo, porque vocês vão ver daqui a pouco onde é que ele é colocado, certo? Ele tipifica Cristo porque ele diz: olha, pai, se acontecer alguma coisa com meu irmão, quem vai ficar no lugar dele sou eu. Trocando de lugar. Jesus fez isso conosco. Eles correm para aquele lugar. Quando chega lá, exatamente isso acontece. E Judá diz: não, você vai me prender. Mas perceba, como é que Judá faz isso, se ele tinha uma briga muito grande com seus irmãos? Lembrando de novo, Benjamim era filho de quem? De Raquel. Aquela quem ele tinha um grande desprazer e desgosto. Então, no momento que ele se coloca como troca entre aquelas pessoas, ele também estava acabando com uma questão geracional de inveja, de ciúme, de guerra, de briga entre eles. No momento que ele diz assim: olha, pai, se acontecer alguma coisa com o meu irmão, aquele que eu não gosto, aquele que é filho daquela mulher que eu não amo, e que eu tinha pegado outro irmão dela e tinha vendido, aconselhado, se acontecer alguma coisa com esse irmão que eu não gosto, eu vou ficar no lugar dele. A redenção, a mudança começa nesse momento. Quando ele começa a fazer o quê? A perdoar os seus irmãos. A perdoar também o seu pai. Que veja, de novo, o pai dele estava selecionando Benjamim. Se você ler o texto, tá? E eu quero pedir desculpas, mas a gente não tem tempo de ler esses textos todos aqui. Depois leia em casa. Jacó diz assim para os filhos: olha, vocês querem me matar. Eu já perdi o meu filho, o primeiro, e agora vocês querem que eu perca o meu segundo filho? E os outros não prestavam de nada, não. Mas por quê? Porque eram filhos de quem? De Raquel. O pai estava fazendo a mesma coisa, mas dentro de Judá há uma mudança. Ele diz: olha, eu não aceito mais isso. Eu quero que eu tenha uma postura nova. Então, escuta, o que teu pai e tua mãe faz contigo não faz com que você seja hoje o que você é. Se você quiser se colocar diante de Deus, Deus pode mudar a sua vida, como ele mudou a vida de Judá. Então ele vai lá, ele se coloca nesse lugar, tipificando o que Cristo fez, curando as suas feridas, as suas mágoas, perdoando os irmãos, perdoando o pai dele e dizendo: olha, eu já fiz muita coisa na minha vida, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver e repetir os erros dos meus pais. Não é porque o meu pai fez isso com a minha mãe, não é porque minha mãe me tratou assim, não é porque minha mãe agiu dessa forma, que eu tenho que agir da mesma forma que eles agiram. Veja que profundo, que postura dele. E lindo é o discurso que Judá faz para José. E aí eu queria que você lesse, por favor. Abra sua Bíblia.
Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 44, versículo 18. Gênesis 44, versículo 18. Isso aqui acontece quando Benjamim é preso por José. Então, o plano de redenção de Deus começa na vida de Judá. Primeiro, quando ele se torna porta-voz da família. Ou seja, ele diz: olha, pai, está uma situação complicada aqui, a gente não tem como fazer. A gente precisa voltar para ter comida, mas a gente só pode voltar se o Senhor der Benjamim para a gente levar, não tem como. Depois ele se coloca no lugar de Benjamim. E agora, olha o discurso que ele faz quando o irmão dele, que ele não amava, que ele odiava, vai ser preso. Gênesis 44, versículo 18. Vamos ler o 17 para você ver o que é que José estava fazendo, tá? José, porém, disse: longe de mim fazer tal mal. Somente aquele com quem foi encontrada a taça será meu escravo. Os demais, porém, voltarão com seu pai. O que é que José tinha feito? Ele tinha pegado a taça dele, escondido na bolsa de Benjamim. E quando eles estavam indo embora, eles foram lá vasculhar as bolsas e a taça estava lá. Quem era que ia ficar preso? Benjamim. Olha o que é que Judá diz. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me o teu servo dizer algo ao meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora já seja igual ao próprio faraó. O meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos um pai e mais algum irmão. Nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula lhe nasceu na velhice. O irmão deste já morreu. Ele é filho único da mesma mãe que restou e do mesmo pai. Vejam, presta atenção, ele está lembrando da história dele. Veja o que ele diz: filho de uma mãe que já morreu, filho da velhice, que meu pai amava, certo? Ele não esqueceu do que ele passou, mas ele está reconfigurando tudo. Por favor, e aí ele continua: então disseste aos teus servos que trouxesse para ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. Respondemos ao nosso senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso fizesse, o nosso pai morreria. Veja, o pai dele não tinha mudado, era o mesmo, era a mesma pessoa, com os mesmos erros, as mesmas falhas, mesmo tendo tido encontro com Deus. Jacó permanecia errando, e ele não anula isso, e ele continua: contudo, disseste aos teus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao nosso pai, teu servo contou-lhe o que tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar mais um pouco de comida, nós lhe dissemos tudo o que o Senhor disse. Só poderemos voltar se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, senão o nosso irmão caçula for conosco. Verso 27. O teu servo, o meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. De novo, tá? A minha mulher, aquela que eu amava, eu continuo amando, e vocês assim, são como se fosse nada. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, vocês farão que os meus cabelos brancos desçam à miséria da sepultura. Agora, portanto, se eu voltar para o meu pai, teu servo, sem levar esse jovem conosco, logo que o nosso pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão o seu velho pai descer com seus cabelos brancos à tristeza da sepultura. Além disso, o teu servo garantiu com segurança ao jovem e ao seu pai, dizendo: se não trouxer de volta, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Inclusive o texto diz que ele daria os próprios filhos ao pai. Verso 33. Por isso, deixa o teu servo ficar como escravo no lugar desse jovem, e permite que ele volte aos seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai? Vejam, como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem? Não posso ver o mal que sobreviria sobre o meu pai. Veja que discurso. O que é que ele está dizendo? Olha, eu já fiz isso com meu pai. Fui eu que aconselhei na venda do meu irmão. Fui eu que disse que era para vender o meu irmão e ele perdeu o irmão. E eu vi o que meu pai sofreu, porque perdeu. Claro, era aquele que ele preferia. Mas eu não quero mais ver
o meu pai sofrendo como ele sofreu. Eu quero dar um ponto final, então faça o seguinte: me leve. Que mudança! Você acha que o cara que tinha matado um monte de gente, tido relação sexual com a nora, escondido o filho para não casar com essa nora, que tinha feito o que fez, faria ou teria uma postura dessa, se Deus não tivesse entrado na vida dele? De jeito nenhum. Então a verdade é que existe cura e mudança na nossa vida. Deus pode mudar a mim e a sua vida. Da mesma forma que Ele fez com Judá, Ele pode fazer na minha e na sua vida. Basta que a gente deixe que Ele cure. Basta que a gente se abra para isso e diga: Senhor, eu não quero repetir os erros dos meus pais. Os meus pais, eles podem ter errado e falhado, mas é claro que tem as justificativas para isso tudo. Mas eu não quero seguir o que os meus pais fizeram. Eu não quero repetir os erros dele. Eu quero ir à frente, eu quero mudar isso tudo. Essa estrutura familiar que eu vivi, eu não quero repetir. Porque às vezes, queridos, a gente viveu em uma estrutura familiar de briga, né, de opressão. E o que é que a gente faz na nossa casa? A gente oprime os nossos filhos, a gente oprime a nossa esposa. Eu percebi muitas vezes na minha casa, eu estava feliz do lado de fora, quando eu chegava em casa eu ficava com a cara feia. A Amanda dizia: o que foi? Eu disse: nada. Mas a cara estava fechada. E o que acontecia muitas vezes? Meu pai trabalhava o dia todo, um serviço muito pesado, antes de converter, claro, né? Muito pesado, e ele chegava em casa com a cara feia. O que é que a gente achava? Bom, fizemos alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. E quando ele chamava no quarto: Tiago, eu ia todo me tremendo, com medo. Então eu percebi que eu estava querendo gerar isso dentro da minha casa. Mas cabe a mim e a você não aceitar isso. O que os nossos pais fizeram e geraram em nós, e aqui eu não estou falando para gerar culpa em ninguém, tá? Amém? Cada um tem suas questões, cada um tiveram suas situações e a gente precisa lidar com elas. Muitas vezes aquela circunstância não muda, quem muda somos nós. Muitas vezes aquela situação ela se repete. Veja, aqui na vida de Judá, o pai dele não tinha deixado de amar mais Benjamim nem José. Ele continuava amando. O pai dele tinha amado mais Lia do que ele, do que a mãe dele, ou Raquel mais do que a mãe dele, continuava. Nada tinha mudado. Quem era que tinha mudado? Judá. Então a verdade, meus irmãos, é que se as coisas não mudam, quem tem que mudar? Somos nós. A gente tem que ir para Deus e dizer: Senhor, cura minhas raízes, cura minha alma. Eu sei que meu pai teve os traumas dele, muitos traumas aconteceram e ocasionaram na minha vida. Eu sei que eu carrego essas marcas, eu sei que essas questões às vezes dolorosas, irmãos. Eu sei que acontecem coisas dentro da família que são terríveis. São traumas que as pessoas carregam para o resto da vida. Você tem ideia de alguém ser estuprado pelo próprio pai? E isso acontece. Eu acho isso um absurdo, mas acontece. Abusos sexuais de um pai com uma filha, com um filho. Isso é fácil de lidar? Não. Mas o que eu estou dizendo para você nessa manhã é que Deus pode curar você. Se você entregar isso para Ele, que é tão doloroso, que é tão duro, Deus pode transformar. Há um momento em que Deus pode mudar as coisas, como Ele fez na vida de Judá. Amém? E aí você diz assim: Tiago, por que você está dizendo que a transformação aconteceu? Porque aí a gente chega na bênção que Jacó concede a Judá. E aí eu queria que você abrisse comigo, por favor, Gênesis capítulo 49. Seu pai, já em ditosa velhice, já para ir embora, ele chama todos os seus filhos, né? Depois de ter encontrado José na velhice dele, ter ido para o Egito, ele estava lá no Egito, ele chama os seus filhos e concede a bênção para os seus filhos, lá em Gênesis capítulo 49. E aí ele vai dizendo as bênçãos que ele tem para os filhos deles. Eu vou ler aqui as bênçãos, tá? Para que vocês vejam cada uma das bênçãos que Jacó
concede aos seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Inclusive eles levavam muito a sério entre o pai abençoar os filhos. Nós temos que fazer isso, sabe? Todos os dias, eu até achei isso bem interessante. Todos os dias eu faço uma oração específica quando os meninos vão dormir, por Davi e por Luísa. Eu declaro na vida deles isso. Eu estava declarando essas palavras, no meio das palavras que eu estava declarando, Luísa repetiu. E aí eu percebi, ela já entendeu. Eu sempre digo: filha, você vai ser uma moça leal, disposta, corrigível, ensinável, com coração parecido com Jesus, uma discípula dele e apaixonada por ele. Todos os dias eu declaro isso na vida dos meninos. Todos os dias eu vou orar com eles e falo. E ela repetiu. Então, lembrando disso, olha o que é que Jacó disse para seus filhos. Versículo 3: Rúben, você é meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder, impetuoso como as águas, já não é mais superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. Lembra que eu disse que Rúben tinha subido ao leito do pai dele e tinha profanado? A bênção tinha sido quebrada, porque Rúben tinha feito aquilo, não era mais o primogênito. Inclusive, os filhos de José tomam a primogenitura em dobro. Entra nos 12 patriarcas de Israel, Efraim e Manassés, no lugar de Rúben, inclusive. Versículo 5: Levi, Simeão e Levi, vocês são irmãos, as suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles, a minha pessoa, nem a minha dignidade participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram tendões de bois. Veja, quem é que tinha matado todos aqueles homens que estavam lá circuncidados? Simeão e Levi e Judá. Mas por que Judá não está aqui? Aí você vai ver o texto. Provavelmente porque Deus tinha redimido Judá, porque Judá tinha se colocado para mudar. Maldita seja a sua ira, tão tremenda a sua ira, tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Versículo 8: Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos dos seus pais se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Aí escutem: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem lhe pertence, e a ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho aos ramos seletos. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros do que vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. Olha a redenção que Deus fez com Judá. De quem vem o descendente? Quem é o descendente que veio de Judá? Jesus. Ele entra na descendência messiânica. Inclusive, o texto deixa muito claro: olha, o cetro nunca se apartará da sua família. O cetro significa juízo. Quem é que é o juiz de Israel até hoje, que viria na profecia messiânica? Jesus. De Judá nasceu Davi o rei, e depois disso o nosso Messias. Veja o que Deus fez na vida desse homem. Alguém que deveria, ter sido colocado de lado por alguma razão que eu não entendo. Deus começou a agir na vida daquele homem, e claro que ele se posicionou para que Deus mudasse a vida dele. E no final da vida, me parece que porque Judá se posicionou diferente dos irmãos dele, porque vocês viram que as bênçãos foram diferentes, Deus vai lá e dá a graça a Judá, da descendência dele vir o Messias. Veja que história de redenção. Da mesma forma que Deus fez na vida de Judá, Ele pode fazer na nossa. Cabe a gente se colocar diante dele, clamar pela graça, pela misericórdia.
Dizer: Senhor, olha, eu não tenho força, eu não consigo, eu não tenho condições, Pai. Se o Senhor me deixar do jeito que eu estou, nada vai mudar na minha vida, porque eu não consigo. Enquanto os meninos do louvor vão subindo, eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento para a gente orar. Mas eu queria que você, nesse momento, tirasse um tempo, só você e Deus. Esqueça quem está do seu lado. Mas eu queria que você tirasse um tempo, só você e Deus. Talvez Deus vai fazer com que passe um filme na sua cabeça das situações que você vivenciou, dos traumas que você viveu, que Deus não despreza esses traumas. Mas eu acredito que nessa manhã, o que Deus quer fazer é que você entregue esses traumas a Ele e continue, e vá adiante. Que Ele comece hoje, nesse domingo, um momento de cura, de transformação na sua vida, de mudança. Assim como Ele fez na vida de Judá, Ele pode fazer na minha, pode fazer na sua vida. Ele pode transformar as nossas vidas e você nunca mais ser o mesmo. Ele pode tirar aqueles traumas, aquelas situações que ocorreram lá atrás, talvez na sua família ou com outras pessoas, e mudar, reconfigurar essas situações todas. Eu queria que você fechasse os olhos e baixasse a cabeça. Tá? Eu queria que não houvesse movimentação nesse momento. Pode até apagar as luzes, por favor. Os meninos vão estar ministrando uma canção, mas eu queria que você orasse nesse instante. Se você quiser também, você pode vir aqui até a frente, se ajoelhar. Senhor.